Olá, pessoal. Mais uma vez, vamos procurar resolver algumas questões que caíram na prova do Enem em Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Você deve observar que as questões que têm caído no Enem, elas têm um determinado padrão e elas cobram história, sociologia, filosofia, muitas vezes dentro de uma mesma questão. A leitura atenta do texto que introduz a questão é fundamental. Vamos lá então, aqui para a nossa primeira questão de hoje. Você está vendo uma charge, né, extraída do livro do Peter Burke, A Fabricação do Rei. Vamos para o texto. Na França, o rei Luís XIV, para começo de conversa, quem foi o rei Luís XIV? O absolutismo foi um regime político em que tivemos a concentração do poder na figura do rei. Nós tivemos em fins da Idade Média e no começo da Idade Moderna a formação dos Estados Nacionais modernos. Quais as características dos Estados Nacionais modernos? A existência de exércitos profissionais, a imposição da justiça real, a centralização política e administrativa, a arrecadação de impostos e ainda uma burocracia estatal. O absolutismo, ele caracterizou-se, então, por um poder nas mãos do monarca. O Luís XIV, ele foi rei da França de 1643 a 1715. Ele construiu o Palácio de Versalhes. Atribui-se a ele uma frase, não temos a certeza se ele disse realmente esta frase, L'État, c'est moi, o Estado sou eu. Os súditos o chamavam de o Rei Sol. Ele procurou isolar a nobreza em Versalhes para melhor manipulá-la. Ele teve um ministro das Finanças, Jean-Baptiste Colbert, que aplicou políticas mercantilistas. Aqui muito importante, você tem que lembrar que no começo da Idade Moderna nós tivemos a formação dos Estados Nacionais, no plano político o absolutismo, a ascensão da burguesia no plano social e a adoção de políticas mercantilistas. Que políticas seriam estas? O intervencionismo estatal na economia, o protecionismo, proteger a produção nacional em relação à concorrência, à produção estrangeira, balança comercial favorável, incentivo à construção naval, concessão de monopólios. Luís XIV, portanto, o Rei Sol, um dos monarcas mais poderosos da história. O absolutismo teve lá os seus teóricos, por exemplo, Jacques Bossuet, que escreveu Política tirada das Sagradas Escrituras, a teoria do direito divino, o rei seria rei por vontade de Deus e só a Deus deveria prestar contas. Nicolau Maquiavel também defendeu um Estado forte, na obra O Príncipe. O Thomas Hobbes em Leviatã. Mas vamos à questão. Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Neste sentido, a charge apresentada demonstra a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios à vestimenta real. A intenção, evidentemente, não era esta. A intenção, o próprio título do livro, A Fabricação do Rei. A unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei, com a vestimenta real, representa o público,
e sem a vestimenta real, o privado. Também não é esta, né? O vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei despretensioso e distante do poder político. Eu falei há pouco a vocês que ele era um monarca absolutista, que nas monarquias absolutistas, em tese, não havia nenhum poder acima do poder real. A palavra do rei era lei. O rei poderia, através de sua simples vontade, ordenar que uma pessoa fosse presa. O gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos outros membros da corte. Nem dá para perceber se o gosto do rei era refinado, nem há uma comparação com trajes de outros membros da corte. E aí, a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. Vamos voltar a Charles. Reparem a figura do rei ali no centro. É um senhor já idoso, combalido, e o rei ornamentado. O rei calvo, a vestimenta real, uma vasta cabeleira, com um traje suntuoso. Então, a resposta correta é a letra E, né? A importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. Você deve ter observado que é uma questão que, com bastante atenção, lendo as alternativas, você elimina pelo menos umas 3 alternativas. Se não vejamos, esta D dá para eliminar mesmo sem conhecer nada do absolutismo, porque não há nenhuma comparação, né, dos trajes reais em relação aos outros membros da corte. A C também, como um rei despretensioso, distante do poder político. A própria alternativa a humanidade do rei, um homem comum, não, ele não é representado como um homem comum, pelo contrário. O Peter Burke, um historiador importantíssimo, ele procura mostrar que a monarquia absolutista usa instrumentos diversos para se consolidar perante a sociedade. A propaganda como um instrumento de poder. Vamos lá, vamos para a próxima? Capitão América, né? Capitão América. Vamos, com sua entrada no universo dos gibis, gibi famoso, né? Capitão América, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no Führer, bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no Führer. Quem era o Führer? Adolf Hitler. Só poderia ganhar destaque. E o sucesso não demoraria muito a chegar. Vamos voltar? Reparem, eu não enxergo muito bem, né? Mas vocês devem estar vendo que o Capitão América aplica um sopapo em Adolf Hitler. Adolf Hitler, que governou a Alemanha a partir de 1933. Em setembro de 1939, invadiu a Polônia, dando início àquela que ficou conhecida como a Segunda Guerra Mundial.
Quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, bombardearam Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 41, no dia seguinte, o presidente Roosevelt declarou guerra ao Japão. Japão, Alemanha e Itália formavam o eixo e Hitler, em solidariedade aos japoneses, declarou guerra aos Estados Unidos, no que foi seguido por Benito Mussolini. Sendo assim, em fins de 1941, tínhamos Japão, Itália e Alemanha contra aqueles que ficaram conhecidos como aliados, Grã-Bretanha, União Soviética e, a partir do final de 41, os Estados Unidos. Voltemos à questão. A capa da primeira edição norte-americana da revista Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra a Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Aliança era formada pelo Império Alemão, pela Áustria-Hungria e pela Itália. Quando começou a guerra, a Itália declarou-se neutra. Na Primeira Guerra, nós tivemos de um lado o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, Império Otomano, Bulgária, contra aqueles que ficaram conhecidos como aliados. Vejam, Adolfo Hitler participou da Primeira Guerra. É verdade, participou. Como voluntário no exército alemão. Ele era austríaco, mas lutou na Primeira Guerra no exército alemão e chegou a cabo. Portanto, ele não tinha importância histórica alguma ainda na Primeira Guerra Mundial. Portanto, está incorreta a. Os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Essa é bem interessante. O poder soviético durante a Guerra Fria. A Guerra Fria, a partir de 1947, Estados Unidos liderando o bloco de países capitalistas e União Soviética liderando o bloco dos países socialistas, Hitler não estava mais neste mundo. Hitler havia se suicidado em 30 de abril de 45. Sendo assim, a C está incorreta. O movimento comunista na Guerra do Vietnã. A intervenção norte-americana no Vietnã ocorreu a partir de 1965. Eles enviaram tropas para apoiar o governo do Vietnã do Sul contra os Vietcongs, que eram os comunistas, apoiados pelo Vietnã do Norte, que recebia ajuda econômica e militar da União Soviética. Também esta alternativa está errada. O terrorismo internacional. Meu Deus. Se um aluno assinalou aí, é um caso realmente muito grave, né? Muito grave. Porque o que Hitler tem a ver com o terrorismo internacional, com o ataque da Al-Qaeda, de membros da Al-Qaeda, da Al-Qaeda, nos Estados Unidos, o World Trade Center, o Pentágono. Portanto, uma questão, eu diria, bastante fácil. Os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrá-los. Quando eu falo regimes totalitários, eu estou falando do fascismo italiano. Benito Mussolini chegou ao poder em 1922. Os fascistas organizaram a chamada Marcha para Roma e o rei Vítor Emanuel III, amedrontado, fez de Mussolini primeiro-ministro. A partir de 25, a Itália foi se transformando num Estado totalitário. Partido único, o Partido Nacional Fascista. A imprensa controlada pelo Estado. Expurgos dos serviços públicos. Grandes manifestações de massa. As consultas populares
obviamente, sempre davam a Mussolini um apoio maciço, porém não tolerava-se críticas. Muitas pessoas presas, algumas torturadas e mortas. Os partidos oposicionistas na ilegalidade. E muitos deixaram a Itália vivendo no exílio. Em Portugal, nós tivemos um golpe militar em 26 e o doutor Antônio de Oliveira Salazar tornou-se ministro das Finanças em 28. Em 1932 foi inaugurado o Estado Novo e em 33 uma Constituição em grande parte redigida por Salazar fez de Portugal um Estado unitário e corporativo. Um único partido, a União Nacional, uma organização paramilitar, a Legião Portuguesa, a Organização da Juventude, a Mocidade Portuguesa, uma imprensa também controlada, um regime conservador e autoritário. Espanha, Guerra Civil, 1936-39. Os nacionalistas do generalíssimo Franco venceram. E de 1939 até 1975, a Espanha viveu sob a ditadura do general Franco. Apenas para lembrar que o doutor Salazar foi o homem forte de Portugal, de 28 até 68, quando ele teve um derrame cerebral e 2 anos depois veio a falecer. As décadas de 20 e de 30 foram marcadas pela ascensão de regimes totalitários. Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha em 1933. Não foi através de um golpe militar, mas através da via eleitoral, de acordo com as regras da Constituição Alemã da República de Weimar. Foram realizadas eleições, a Alemanha era uma república parlamentarista, e o Partido Nazista elegeu 196 deputados para o Reichstag, um total de 500 e poucos deputados. Não tinha nem maioria simples, mas o presidente Paul von Hindenburg convidou Hitler para formar um governo de coalizão. E ele uniu-se ao Partido Nacionalista, que elegera 55 deputados, e o Zentrum, o Partido de Centro Católico, que havia elegido 70 deputados. E ele forma um governo de coalizão. Dos 11 ministros, apenas 2 eram nazistas. Então eu posso afirmar que Hitler chegou ao poder pela via democrática. Mas no poder ele foi paulatinamente sepultando a democracia. Ele dissolveu o Reichstag, convocou novas eleições para o dia 5 de março de 33. No dia 27 de fevereiro houve um incêndio do Reichstag, que foi atribuído aos comunistas. E mesmo com todo o dinheiro, fala-se muito hoje em financiamento privado de campanha, né? O Hitler reuniu os empresários alemães. Essa reunião foi, se não me falha a memória, em 17 de fevereiro de 33, a eleição seria em 5 de março, e prometeu que iria pôr fim às greves, controlar os sindicatos, colocar a ilegalidade do Partido Comunista. E os empresários, bondosamente, ofereceram ao partido um pouco mais de 3 milhões de marcos. Mesmo com todo esse dinheiro, com a atuação da SA, da SS, do controle da imprensa, mesmo assim, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, fez 43,9% dos votos. Não fez os 50%, nem a maioria simples, que dirá a maioria absoluta. Os deputados eleitos pelo Partido Comunista não puderam assumir, foram presos, ou já estavam presos, muitos deles. O Partido Social Democrata, que era o único de oposição, foi colocado na ilegalidade. E os partidos ou se autodissolveram ou foram dissolvidos. E o Partido Nacional Socialista passou a ser o único a governar a Alemanha. Portanto, já em 1933, a Alemanha foi se transformando também num Estado totalitário. A Polônia vai ter um Estado totalitário, a Áustria vai ter um regime também autoritário, a Romênia, a Hungria e o Brasil. Em 1930, a revolução que derrubou Washington Luiz,
nós tivemos a ascensão do Dr. Getúlio Vargas, o governo provisório que foi de 30 a 34, em 34 a promulgação de uma Constituição, Getúlio governa como presidente constitucional até 37, no dia 10 de novembro de 37, alegando uma ameaça comunista, Getúlio dá o golpe e introduz o Estado Novo. O Francisco Campos redigiu uma Constituição, a Constituição de 37, que foi outorgada e que recebeu o apelido de Apolaquinha. E de 37 a 45, o Brasil teve, eu não diria um Estado totalitário, mas um Estado autoritário. Getúlio acaba sendo obrigado a renunciar em 29 de outubro de 1945. Foram convocadas eleições e tivemos a eleição de Eurico Gaspar Dutra. Vamos então para a resposta, numa questão bastante simples. Vocês já puderam perceber que a resposta é a letra B, né? O gibi está retratando um episódio relacionado à Segunda Guerra Mundial e a um regime totalitário, no caso, a Alemanha nazista. Uma coisa muito importante, Hitler passou a ser satanizado depois da guerra, porque círculos conservadores nos Estados Unidos, na França, na Grã-Bretanha, viam Hitler com bons olhos. Inclusive, Henry Ford fez negócios com Hitler. Empresas norte-americanas, como a IBM, tinham negócios também na Alemanha nazista. Hitler foi sistematicamente violando as cláusulas do Tratado de Versalhes. Astuto, dizia que estava rearmando a Alemanha para enfrentar a ameaça soviética. Este seu anticomunismo fazia com que ele tivesse muitos apoios na França, na Bélgica, na Europa Ocidental, de uma forma geral, nos Estados Unidos e até aqui no Brasil. Para a surpresa dos diplomatas ocidentais, Hitler faz um pacto com a União Soviética em 1939, um pacto nazi-soviético, e 8 dias depois invade a Polônia. Os estúdios de Hollywood não produziram filmes críticos ao nazismo até 1940. Em 40, com Chaplin, o grande ditador, vai ser o primeiro filme efetivamente crítico em relação ao nazismo. Mas em 40, obviamente você sabe, a Alemanha já estava em guerra, já dominara a Polônia, e em 40 vai ocupar a Dinamarca, a Noruega, vai invadir a Holanda, a Bélgica, vai ocupar a França. Vamos para a próxima. Nós nos recusamos a acreditar que o Banco da Justiça é falível. Nós nos recusamos a acreditar que há capitais insuficientes de oportunidade nesta nação. Assim nós viemos trocar este cheque. Um cheque que nos dará o direito de reclamar as riquezas de liberdade e a segurança da justiça. O cenário vivenciado pela população negra no sul dos Estados Unidos nos anos 1950 conduziu à mobilização social. Nessa época surgiram reivindicações que tinham como expoente Martin Luther King e objetivavam. Antes de respondermos esta questão, vamos falar um pouquinho da história dos Estados Unidos. As colônias do sul, as colônias inglesas do sul da América do Norte, foram colônias de exploração. Predominavam latifúndios, a monocultura, o trabalho escravo. Veio a independência dos Estados Unidos, mas a escravidão foi mantida. Nos estados do norte, a escravidão foi paulatinamente sendo abolida, mas no sul continuava dominante. Até que tivemos, em 1860, a eleição de Abraham Lincoln.
que tinha ideias abolicionistas. Antes que ele assumisse, os políticos do Sul romperam com a União e vieram a formar os Estados Confederados da América. A Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão. De um lado, a União, capital Washington, presidente Lincoln. Do outro lado, os Confederados. A capital Richmond, na Virgínia, o presidente Jefferson Davis. A Guerra de Secessão, ela foi de 1861 a 1865. A União venceu. E durante a Guerra de Secessão, o presidente Lincoln aboliu a escravatura nos Estados do Sul. Eu sugiro que, quando você puder, assista ao filme Lincoln, que mostra as dificuldades que o presidente Lincoln teve para aprovar a emenda constitucional que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. E o filme retrata de uma maneira interessante que o Lincoln, que era um homem sério, probo, teve que corromper certos deputados com sinecuras, com empregos, né, com recursos diversos para que eles votassem a emenda que punha fim à escravatura. Pois bem, aboliu-se a escravatura, mas não aboliu-se o preconceito. A condição da população afro-americana era muitíssimo pior do que do restante da população. Nos Estados do Sul, eram raros os afro-americanos que votavam, ocupavam os piores empregos, eram vítimas da violência. Logo depois da Guerra de Secessão, nasceu a odiosa Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan ela se reorganiza na década de 20, do século 20, e o racismo era explícito, mesmo nas décadas de 40 e 50. Uma informação. Todo ano que temos Jogos Olímpicos, vemos cenas do atleta norte-americano Jesse Owens ganhando 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim. Não é verdade que Owen foi hostilizado na Alemanha nazista. Ele deu uma entrevista, inclusive, dizendo que foi muito bem tratado. Como não é verdade que Hitler não quis dar as medalhas para ele, não quis entregar as medalhas por ele ser negro. Não fazia parte do protocolo Hitler entregar medalhas. É verdade, porém, que os atletas negros que foram aos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, eles ficaram separados dos atletas brancos. O racismo nos Estados Unidos era explícito. Existiam escolas só para crianças negras e escolas só para crianças brancas. Era a infamante fórmula separados, mas iguais. Evidentemente, as escolas das crianças brancas eram bem melhores. Nos transportes coletivos, em algumas cidades, existiam bancos só para brancos e outros só para negros. Houve um caso célebre em que uma moça chamada Rosa Parks, ela se recusou em ceder o lugar no coletivo e acabou sendo levada para uma estação policial e não foi presa porque pagou uma multa. Neste contexto, surgiu um grande movimento nos anos 50, em que a população afro-americana lutava pela igualdade absoluta em termos de direitos. E destacou-se neste movimento a figura do pastor batista, Martin Luther King. Vamos aos questionamentos, né? Nessa época surgiram reivindicações que tinham como expoente Martin Luther King e objetivavam
a conquista de direitos civis para a população negra, o apoio aos atos violentos patrocinados pelos negros em espaço urbano. O Luther King, ele era um pacifista. Ele foi influenciado pelas ideias de Gandhi, de Thoreau, mas nem todos os afro-americanos eram partidários do pacifismo. Nós tivemos um movimento de negros muçulmanos, cuja figura mais expressiva foi Malcolm X, que advogavam a necessidade da luta armada, a separação. E vamos ter um grupo político, os Panteras Negras, que reagem à violência contra os negros através também da violência. Luther King era pacifista. Ele liderou uma grande marcha em Washington, onde fez um discurso célebre. Eu tenho sonhos, onde ele diz, em outras palavras, que o sonho dele era que as pessoas fossem iguais, que as pessoas não fossem julgadas pela sua pigmentação, mas sim pelo seu caráter. Se a supremacia das instituições religiosas em meio à comunidade negra sulista. Não. A incorporação dos negros no mercado de trabalho. Também não. A aceitação da cultura negra como representante do modo de vida americano. Uma questão que vocês podem ter observado é bastante fácil. A conquista de direitos civis para a população negra. E você perguntará, estas conquistas foram obtidas? Sim, sim. O presidente John Kennedy, ele nomeou seu irmão Robert Kennedy como procurador-geral, e houve um caso tristemente célebre no Alabama, em que ele teve que mandar forças federais para que 2 jovens negros pudessem entrar numa universidade. Foi neste contexto que começaram a surgir em vários estados as cotas para que a população negra pudesse ingressar no ensino superior e tivesse acesso também a determinados empregos públicos. Porque até então, pouquíssimos negros estavam nas universidades. Na presidência do presidente Lyndon Johnson, em 1965, nós tivemos a consolidação de uma série de direitos civis. Infelizmente, porém, em 65, Malcolm X foi assassinado. E em 68, Luther King também foi assassinado. Estamos em 2015. Volta e meia, nos deparamos com notícias de que um jovem negro é morto pela polícia na Flórida, no Alabama, Nova York. E quase sempre o policial é branco. E também a punição não é tão severa quanto se fosse o contrário. Qual é a conclusão? Que não basta apenas termos uma legislação de combate ao racismo. É necessário a mudança de mentalidade. Um grande abraço e até a próxima.